Oi, hoje é a resenha do conto As Fases de Severo, escrito por Júlio Cortázar, aqui da sua coletânea Octaedro, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Tudo estava quieto, como de algum modo congelado em seu próprio movimento, seu cheiro e sua forma que continuavam e mudavam com a fumaça e a conversa em voz baixa entre cigarros e drinks. Assim começa As Fases de Severo, escrito por Júlio Cortázar, que conta a história de Severo, principalmente, mas também da reação de muitas pessoas, de parentes e amigos que estão em volta de Severo, que está numa cama. Você pode se perguntar, bom, então ele está doente? Sim e talvez não. Bom, vamos fazer diferente aqui esta resenha para esse conto do Júlio Cortázar. Vamos logo ir direto à avaliação. Não dá nem para eu dar um drops do que é essa história, porque literalmente a história é praticamente isso. Pessoas em volta da cama de Severo e meio que reagindo um pouco ao que ele faz. Então você pode dizer também, então ele não está doente, se ele está fazendo alguma coisa, né? Ele está com alguma atividade. Sim e não. Porque na verdade a gente precisa lembrar que esse conto aqui a gente pode inserir no realismo fantástico. Sim, aquela coisa que tem uma certa normalidade, mas um pontinho ou outro foge ao comum e, claro, descamba para a fantasia. E exatamente essas coisas diferentes que o Severo faz durante a observação das pessoas é que a gente pode se enquadrar como pura fantasia. Bom, no caso, esse narrador aqui da história, que a gente nem fica sabendo o nome dele, talvez é dito o nome lá no final do texto, mas para falar a verdade, não importa. Sim, ficamos sabendo o nome de muita gente que está por ali. A mulher do Severo, nome de filha, de filho, também dos alguns amigos que aparecem por lá, até do irmão desse narrador que vai com a gente, entra dentro da história junto, né? Na verdade não importa os nomes, é meio que só para situar, porque no fundo, também as próprias reações dessas pessoas, no fundo, são uma espécie de enfeite aqui para esse conto do Júlio Cortázar. Talvez o que importa mesmo é realmente a maluquice que acontece ali naquela cena de observação para com os atos de Severo. Mas afinal de contas, ele está ou não está doente? Pois é, não dá para saber se ele está doente. Na verdade, não dá para saber se ele está vivo. Pois é o tipo de texto que deixa a gente completamente na dúvida. O que diabo é Severo? Ele está vivo? Ele está morto? Ele já morreu há muito tempo? Ele vai morrer daqui a uns dias? A gente não tem certeza de nada. Ou talvez ele só esteja dormindo e tudo aquilo seja uma fantasia do sonho dele. Pois é, esse texto é completamente maluco, e sim daqueles que a gente pode fazer a interpretação que a gente quiser. Claro, a mais simples é que sim, Severo está doente e é visitado por alguns amigos junto com seus parentes. Então todo mundo entra lá no quarto, né, respeitosamente, naquela coisa, né, de, puxa, trazer um certo carinho para a pessoa. Afinal de contas, ela está enferma, mas ela não está enferma. Ela está, talvez, em outro nível. Porque literalmente Severo passa por fases. Daí o título aqui desse conto, As Fases de Severo. E quais são essas fases? Bom, ele tem várias fases. A primeira fase, será que eu me lembro? Não, não lembro, eu preciso dar uma olhada, porque eu já esqueci. Sim, as maluquices aqui são grandes. Deixa eu chegar aqui até o conto. Aliás, esse é o penúltimo conto, né? Esqueci de dizer isso na abertura do texto. Sim, esqueci. Já estamos quase acabando aqui esta coletânea de Júlio Cortázar. Qual é a primeira fase? Assim, a fase do suor. Então, todo mundo entra no quarto, lá naquele clima bem sereno, bem respeitoso. O Severo senta-se à cama, está com um paninho cobrindo a sua perna e ele começa literalmente a suar. Sim, corre suor do seu rosto, sua mulher pega um paninho, limpa, acabou. Fica só nessa fase de observação do suador do Severo. Acabou essa fase, todo mundo volta lá para fora do quarto, vai para a sala, beber alguma coisa, comer alguma coisa. Depois de um tempo, o filho acho que mais velho do Severo anuncia, vai começar a próxima fase, que é a fase dos pulos, se eu não me engano, acho que é isso, dos saltos, ele diz aqui saltos, quase a mesma coisa. Enfim, todo mundo volta para o quarto e começa a observar Severo, que coloca uma perna para fora, deixa uma perna ainda dentro da cama, depois ele sai um pouquinho da cama e fica dando pulinhos. Essa é a loucura
todo mundo ali observando. Depois é anunciado que a fase acabou, ele volta, todo mundo volta para a sala, para a cozinha, para comer, para beber, para conversar um pouquinho, sempre naquele clima de... Sim, o clima é interessante aqui que a gente tem das todas essas pessoas, tanto dos amigos quanto dos parentes. Parece que a gente está num velório, porque o fulano morreu, ou está para morrer daqui a 2 minutos, coisa assim, aquele pesar, né? Aquele sofrimento das pessoas. No final de contas, toda hora só acontece uma nova fase de Severo. Em seguida, já é sabido pela família que a próxima fase, parece que todas as fases sempre vêm de maneira, num certo período de tempo, e sempre a mesma fase. Só que, surpreendentemente, em vez de vir a fase do relógio, vem a fase da traça, das traças, que é mais esquisito ainda. Todo mundo volta para o quarto e lá temos Severo agora, também acho que sentado na cama, só que eles mexem na iluminação do quarto, deixam apenas uma luz acesa e de repente ele começa a olhar para cima, para a luz, e lá na luz tem um monte de traça rodeando. E num certo momento uma traça sai lá da luz e pousa no rosto de Severo. Depois todas as outras traças que estão lá na luz vão para o rosto dele, ou seja, cobre completamente. É uma fase um pouco mais horrorosa, assim, mais tensa, mas de novo, depois de um certo tempo todas as traças vão embora e ele só ficou com a cara suja. De novo, todo mundo para fora do quarto. E assim vai sucessivamente até novas fases. Tem outras fases aqui que eu nem vou dizer, porque no fundo, o que importa é que sim, Severo passa por várias fases. E o que a gente tem é exatamente isso, somente a observação. Não tem nenhum desdobramento por parte de nenhum dos personagens que talvez eles estejam se modificando porque está acontecendo tal coisa com Severo. Claro, o narrador da história percebe o comportamento de uma outra pessoa, principalmente dos filhos mais de Severo do que dos amigos que lá estão. Mas de qualquer forma, isso não acrescenta nada. Da mesma maneira, podia ter trocentas fases aqui de Severo, tudo acaba do mesmo jeito, até que chegar a última, depois parece que acabaram as fases, né? Sei lá, são 10, são 15, são 20, não importa. Na verdade são bem menos do que isso no texto. Mas, chegando à última, todo mundo vai embora e acabou a história. Que é isso, Júlio Cortázar? Que texto é esse que você ofereceu pra gente? Uma bela de uma piração. Claro, nos outros contos aqui da coletânea nós já vimos textos curiosos, completamente estranhos, como aquele lá do metrô, né, que um sujeito persegue uma mulher, ou faz com que ela persiga ele também, que é uma salada danada, né, que é Os Passos no Rastro. Aliás, não, é manuscrito achado no bolso. Ou tem aquele conto mais doido ainda, que é o do Verão, que tem aquele casal numa casa de verão que aparece um certo ser misterioso a assustar eles. De novo, também, o texto anterior, que foi Lugar Chamado Kinneberg, também é uma coisa meio estranha também, mas na verdade é um texto que ele mais fica enganando a gente. Tem uma história ali no meio, mas você tem que cavucar muito para achar o fio narrativo, que eu aliás considerei como um dos mais fracos aqui do livro, mas na verdade ainda tinha alguma coisinha. Só que nesse aqui, literalmente, você não tem o que talvez se embasar para achar que você compreendeu o texto, porque na verdade o texto não quer dizer nada, ou quer dizer naquelas que eu sempre digo, né? Na cabeça do autor sim tem um grande de um sentido, está tudo correto, todas as implicações que ele vai colocando ao longo da narrativa faz sentido, só que a gente não consegue compreender de maneira alguma porque a gente não consegue decifrar o que diabos ele quer dizer para a gente com todas essas metáforas. Sim, todas essas fases de Severo devem significar para o Cortázar alguma coisa, para a gente não significa nada. Claro que a gente pode forçar a barra e tentar achar algum significado em cada uma dessas fases. E vai ser válido? Com certeza vai, porque vai variar para cada leitor. Um leitor que não quer achar nada, ele não vai achar nada. Um leitor que quer achar alguma coisa, vai achar alguma coisa. Um leitor que apenas lê o texto, também só vai apenas ler o texto. Ou seja, não há como dizer que o que um leitor entende desse texto é o correto ou não. O único correto, na verdade, é o que o Cortázar fez. Mas quando ele terminou o texto, entregou para o editor e foi colocado dentro de um livro, morreu a participação do autor. A partir daí, tudo que é possível de interpretar é culpa, culpa mesmo do leitor. Não há como dizer que tudo que for abstraído desse texto aqui completamente fora da caixinha é culpa do Júlio Cortázar. Na verdade, é uma piração do leitor e somente dele. Ou seja, você pode achar isso aqui maravilhoso, você pode achar isso aqui uma bela de uma porcaria. É do seu feitio. Não tem problema.
não pode se sentir ofendido, não pode se sentir super esperto, não pode se sentir nada, porque é apenas um reflexo do seu próprio espelho. É aquele tipo de texto que realmente serve para o leitor se divertir, se odiar, se entediar, fazer o que ele quiser. É um reflexo, realmente, da leitura. Se é um leitor que gosta de descobrir coisas, ele vai descobrir. Se é do tipo que não gosta, ele não vai descobrir. É isso que é as fases do severo. Como eu disse lá no começo, pode tanto ser essa situação aqui, onde a pessoa está enferma, pessoas vêm visitar para os últimos momentos daquela pessoa querida, ou então uma pessoa que só está dormindo e está sonhando tudo isso. A gente pode fazer conexão também com o primeiro conto aqui da coletânea, que foi Liliana Chorando, que nós tínhamos realmente uma pessoa que estava para morrer e ela viajava na maionese tentando imaginar como seus amigos cuidariam de seus entes queridos. A própria Liliana, que está no título da história, e também o filho da Liliana, junto com a pessoa que está lá enferma. Não lembro mais o nome dela. Ou seja, a gente consegue conectar mais esse texto aqui com o primeiro, ou seja, uma variação talvez daquele, por exemplo, uma certa maluquice, né? Dizem, que esses contos aqui do octaedro, são 8 contos, estão conectados de alguma maneira. É difícil achar a conexão, para falar a verdade. E também eu não quero achar a conexão, eu não fico procurando, porque de novo eu cairia naquela situação que eu acabei de dizer, né? Se eu procurar, eu acho, mas o que eu achar é apenas um pensamento meu, não é o do Cortázar. Portanto, para as fases de Severo, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. É um texto, claro, muito melhor do que da semana passada, porque pelo menos aqui ele conta alguma coisinha mais fácil de entender, mesmo que seja um grande do mistério. Ele não fica dificultando as coisas pra gente. Na verdade, ele facilita pra gente achar o que a gente quiser. Portanto, eu acho que é um textinho um pouquinho melhor do que o da semana passada. Por isso que eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. A semana passada foi bem menos do que isso. Enfim, fazer o quê? Penúltimo conto aqui e tá quase, mais ou menos, a coletânea inteira. Mas claro, eu gostei de um aqui bastante interessante, foi o Verão. Gostei bastante. Dá uma olhada lá na crítica que eu fiz. Só dá uma conferida na playlist aqui de Contos do Meio-Dia, edição 2020. Enfim, semana que vem teremos a última história aqui de Júlio Cortázar para o seu octaedro, o seu conjunto de 8 contos. E claro, amanhã voltamos para Monteiro Lobato com mais uma história bem curtinha, rapidinha, com todo aquele estilo típico do autor brasileiro. Aqui eu confio mais que vou achar boas histórias, mesmo que sejam super simples no final das contas. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado, dicas de outras desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!